Hare Krishna, muito bom dia a todos da ISKCON Rio, reverências a todos que estão online ou entrarão online. Então, meu nome é Govinda Gopal Das, eu estou aqui falando do Ashram Rajabhumi e gostaria de agradecer o convite do Prabhupada Vyoma para que eu possa me iluminar com esse estudo do Srimad Bhagavatam que estão realizando diariamente aqui pelo Facebook da ISKCON Rio. E então, mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai começar cantando um pouco, Jaya da Madhava, antes de iniciar a leitura propriamente dita, tá bom? Vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandanam Braja Janaranjana Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Cantará Srimad Bhagavatam Ki Jai. Então, antes de iniciar, eu vou dar. Ela está falhando. Será que está lá? Tá? Enfim. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Bom dia, Dr. Samir Kumar Roy, Hare Krishna. Então, a gente vai estudar o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 22, verso 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanati Mirandasya Ganam Jana Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Samrupa Kadama Yandadati Swapadam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopecha Gopika Kantarada Kantanamostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada Ki Jai. Então, mais uma vez, bom dia a todos, pessoal que está chegando aí. Luiz Rocha, olá Luiz, bom dia. Pedro Paulo Gomes Marim, que é o Prabhu Paravyoma, Hare Krishna, Prabhu. Paulo José Gomes, Otávio, olá Otávio. Ojasvi, né? Prabhu Ojasvi, acho que o nome dele agora é Ojasvi. Desculpe, se eu falei errado, por favor me corrija.
aquele que é a fonte de Ojas, né? É um dos nomes de Krishna. Então, o Dr. Samir também está aí. Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, a gente está lendo o capítulo 20, que é o casamento de Kardama Muni e Devahuti. Então, eu gostaria de começar fazendo uma pequena contextualização desse capítulo que nós estamos lendo. Então, onde nós estamos no Bhagavatam? Então, a gente está nesse capítulo, né, que é intitulado Kardama Muni, o encontro, né, entre Manu e Kardama Muni. Ou o casamento de... Desculpa, é o casamento de Kardama Muni. Mas nesse capítulo, o que a gente... Obrigado. Nesse capítulo, nós vamos ver o encontro entre duas grandes personalidades. Né? O Jassi, Hare Krishna, acertei. Então, quais são essas duas personalidades que se encontram nesse capítulo? Vocês se lembram? Então, aqui nesse capítulo vai descrever o encontro entre Kardama Muni e Swayambhuva Manu, né? Se não me falha a memória, se eu não estiver enganado, por favor, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. E nesse encontro, antes deles se encontrarem, Swayambhuva Manu, né? Primeiramente, Swayambhuva Manu ele é o primeiro progenitor, primeiro Manu, governante, encarregado por Brahma para povoar o universo. Né? Então, lembrando que durante um dia de Brahma existem 14 Manus. Né? E Swayambhuva Manu foi o primeiro, né? Esse primeiro progenitor, que se encarrega de povoar o universo. E Kardama Muni também, ele é um filho de Brahma. E é um yogi renunciante, e ele é um dos Manasaputras, ou filhos que nascem são gerados da mente do Senhor Brahma. Então ele não é uma personalidade comum, ambos não são personalidades comuns, né? Mas Swayambhuva Manu é um Prajapati e Kardama Muni é um yogi, um grande yogi renunciante, né? Tem aí uma pequena diferença, ambos são devotos de Krishna, devotos de Vishnu, mas eles cumprem funções diferentes no universo, né? Então é dito nesse capítulo mesmo que Kardama Muni ele realizou austeridades intensas, né, com o desejo de obter uma esposa devotada a Vishnu, compatível com ele espiritualmente, né? Então é dito que ele está executando, é dito que o local onde ele executa austeridades é um local à beira do rio Sarasvati. Então ele fica ali numa cabana, executando austeridades, praticando serviço devocional. E é dito que Krishna, Vishnu, ele ficou tão satisfeito com o serviço devocional dele, ele era uma pessoa tão pura, devotada a Deus, que o próprio Deus, Vishnu, apareceu diante dele. O Senhor Vishnu aparece pessoalmente e garante que em breve quem apareceria seria Swayambhuva Manu, ele viria com a sua filha Devahuti e ofereceria ela em casamento, né? Então, eu até anotei aqui, né, para a gente, enfim, recordar. Swayambhuva Manu, ele teve 5 filhos, na verdade 3 filhas, mais especificamente falando, e 2 filhos. Então, Devahuti foi uma delas, né? Devahuti, Akuti e Prasuti. E os filhos, homens, foram Priyavrata e Utanapada, né? Que foram grandes personalidades, muito importantes. Priyavrata, ele reinou sobre o universo, e Utanapada também, ele gerou o filho, ele foi o pai de Dhruva Maharaj, né? Uma grande personalidade. Então, Swayambhuva Manu, ele posteriormente, né? Desculpa, Vishnu vem e fala a Kardama Muni que Swayambhuva Manu viria e ofereceria sua filha Devahuti em casamento para ele, para o yogi. Então, esse capítulo mostra o momento do encontro entre essas duas personalidades, que é Manu e Kardama. Né? Isso se concretiza. Né? Kardama Muni, Swayambhuva Manu vai até o eremitério de Kardama Muni, prometendo a ele a sua filha, né? A grande personalidade também, Devahuti. Né? Então, Manu propõe a sua filha em casamento e Kardama Muni responde com esse verso que a gente vai ler hoje, que é o verso 22. Né, declarando a sua aceitação. Nesse verso, a gente vai ver que ele declara a aceitação da autoridade de Bhagavan como a origem suprema de tudo. Então, a gente vê isso bem claro aqui nesse verso, o quanto
Kardama Muni era consciente de Krishna. Ele reconhece que a vinda de Swayambhuva Manu fazia parte do plano de Krishna, né? Fazia parte de um plano divino. Porque ele, de fato, tinha uma vida consciente de Krishna, então ele via cada evento da sua vida como sendo arranjo de Krishna, como a gente fala, né? Os arranjos de Krishna. Ele via a mão de Krishna por detrás de tudo, né? E, de fato, a gente sabe que Krishna é Ishvara, o controlador supremo. Ishvara Parama Krishna Satidananda Vigraha Anadi Radhir Govinda Sarvakarana Karanam. Então, ele é a causa última de todas as causas. Então, tudo que acontece na nossa vida tem como causa última Krishna, que é a origem de Vishnu, né? Então, eu vou ler o verso 20, que é o verso de hoje. O verso diz assim: Yato bhavad vishwamidam vichitram samstrasyate yatra chava vitishdhate prajapatinam patir ishamahyam param pramanam bhagavam anantaha. Yato bhavat vishwamidam vichitram sanstasyate yatra chava vitishdhate prajapatinam patireshamahya param pramanam bhagavan anantaha. Vou ler mais uma vez. Yato bhagavat vishwamidam vichitram samstasye yatracha vavitistate prajapatinam patireshamahya param pramanam bhagavam anantaha. Então, vou ler agora a tradução de palavra por palavra. Yata, de quem? Abhavat, emana. Vishwam, criação. Idam, esta. Vichitram, maravilhosa. Sanstasyate, dissolverá. Yatra, em quem? Cha, e. Va, ou. Avatistate, existe atualmente. Prajapatinam, os Prajapatis. Pati, o Senhor. Esha, esta. Mahyam, para mim. Param, máxima. Pramanam, autoridade. Bhagavan, Senhor Supremo. Ananta, ilimitado. Então, vou ler a tradução, dada tradução e significado posteriormente, dados por sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. A autoridade máxima para mim é a ilimitada personalidade de Deus, de quem emana esta maravilhosa criação, e em quem apoiam-se sua manutenção e dissolução. Ele é a origem de todos os Prajapatis. Prajapatis são as personalidades distintas a produzir entidades vivas neste mundo. Então, vou ler mais uma vez. Bom dia, Alice, Satran, Das, Alice Lam, Marcelo, Hare Krishna, Marcelo, tudo bem? Então, vou ler mais uma vez o verso. Então, quem está só contextualizando brevemente para quem entrou posteriormente, aqui quem está falando é Kardama Muni. E nesse verso ele reconhece a autoridade de Krishna, né, como sendo a origem de tudo, né, a causa última de todas as causas. Então, a autoridade máxima para mim é a ilimitada personalidade de Deus, de quem emana esta maravilhosa criação e em quem apoiam-se sua manutenção e dissolução. Ele é a origem de todos os Prajapatis, as personalidades destinadas a produzir entidades vivas neste mundo. Então, aqui ele está confirmando, né? Vou ler o verso de ontem para ajudar nessa contextualização. O verso de ontem disse assim, Kardama Muni, né? Era ele também falando. Portanto, aceitarei esta casta moça como minha esposa, sob a condição de que, após ela receber o sêmen de meu corpo, eu aceite a vida de serviço devocional que é aceita pelos mais perfeitos seres humanos. Este processo foi descrito pelo Sr. Vishnu e é isento de inveja. A autoridade máxima para mim é a ilimitada personalidade de Deus, de quem emana esta maravilhosa criação e em quem apoiam-se a manutenção e a dissolução. Ele é a origem de todos os Prajapatis, as personalidades distintas
a produzir entidades vivas neste universo. Então, lembrando, né, que nesse capítulo, Swayambhuva Manu se encontra com Kardama Muni. Anteriormente, né, Kardama Muni estava executando austeridades e Vishnu aparece para ele e disse que brevemente Swayambhuva Manu virá com sua filha Devahuti e oferecerá ela em casamento para ele. Então, isso se concretiza. E aqui, Kardama Muni está aceitando a Devahuti, a filha de Swayambhuva Manu, em casamento. E ele reconhece isso como um plano divino. Ele vê esse casamento como um plano divino, não como algo mundano, né? E lembrando também que Kardama Muni, ele representa, assim, é um exemplo de um devoto puro dentro da vida familiar. Não só dentro da vida familiar, mas ele representa esse chefe de família puro, devotado a Krishna. E então ele aceita, desculpa que está cortando a conexão, então dei uma parada para agora voltou. Então ele aceita esse casamento como um plano divino, né? Então ele executa a sua função de maneira impecável dentro da vida familiar, gerando Kapila Muni como no ventre de Devahuti, né? Então eles têm esse filho que é uma grande personalidade, é uma encarnação de Krishna que vem a esse mundo para propagar ou estabelecer a filosofia Sankhya, né, que vai ser falada posteriormente quando Kardama Muni deixa a vida familiar, né, e aceita a ordem de vida renunciada. Kapila Muni, ele fala Sankhya, essa filosofia analítica entre matéria e espírito, né, para Devahuti, para sua mãe. Ele consola sua mãe com a filosofia Sankhya. Então, vou ler o significado dado por sua divina graça, a Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então, só para falar um pouquinho mais sobre esse verso, né, esse verso, ele demonstra a humildade de Kardama Muni diante de Manu, explicando que ele reconhece Vishnu como autoridade suprema. Eu me lembro também que no capítulos anteriores, né, cantos anteriores, Narada Muni se encontra com Brahma, e, na verdade, Brahma é o pai de Narada Muni, né? Em um dado momento, nesse capítulo, ele não vê Brahma como sendo filho de Vishnu, né? Ele não vê Vishnu como a origem de tudo, e sim o seu pai, que de fato é o criador do universo, né? Na verdade, ele cria tudo que está dentro do universo. Então, Narada Muni fica confuso e, na verdade, ele achava que Brahma era a autoridade suprema, a pessoa suprema. Só que quando ele vê Brahma executando austeridades, ele pergunta para quem você está executando austeridades? Tem alguém superior a você? Então, nesse momento, se estabelece, né, que para Narada Muni, que Brahma não é a causa última de todas as causas. E Brahma explica para ele quem é a causa última de todas as causas, né, que é Krishna. Mas nesse verso, Kardama Muni, que também é filho do seu Brahma, ele aqui já estabelece quem é a causa última de todas as causas, né? Ele reconhece Vishnu como autoridade suprema. Então, nesse verso também a gente vê um discernimento filosófico afirmando que tudo, inclusive os grandes Prajapatis, como o próprio Manu, né, Swayambhuva Manu, ou todos os Manus, são subordinados à vontade de Deus, né? Então, ele também, aqui a gente vê a aceitação do plano divino, né? Pois ele entende que esse casamento não é apenas um arranjo mundano, mas parte da ordem superior de Bhagavan, né, de Vishnu. Então, Prabhupada diz que Prajapati, o pai de Kardama Muni, mandou produzir filhos. No início da criação, os Prajapatis foram incumbidos de produzir a grande população que residiria nos planetas do gigantesco universo. Mas Kardama Muni disse que, embora seu pai fosse Prajapati, que desejava que ele produzisse filhos, na realidade, sua origem era a suprema personalidade de Deus, Vishnu. Porque Vishnu é a origem de tudo, ele é o verdadeiro criador do universo. Ele é o verdadeiro mantenedor. E quando tudo é aniquilado, o universo repousa unicamente nele. Esta é a conclusão do Srimad Bhagavatam. Para a criação, manutenção e aniquilação há três deidades, Brahma, Vishnu e Maheshvara. Mas Brahma e Maheshvara são expansões qualitativas de Vishnu. Vishnu é a figura central. Vishnu, portanto,
encarrega-se da manutenção. Ninguém além dele pode manter toda a criação. Há inúmeras entidades vivas que fazem inúmeras exigências. Ninguém além de Vishnu pode satisfazer as inúmeras exigências de todas as entidades vivas no universo. Brahma recebe a ordem de criar e Shiva recebe a ordem de aniquilar. A função intermediária, a manutenção, fica a cargo do Senhor Vishnu. Kardama Muni sabia muito bem, através da potência de sua vida espiritual progressiva, que Vishnu, a personalidade de Deus, era a sua deidade adorável. Qualquer coisa que Vishnu desejasse, era seu dever e nada mais. Então aqui esse ponto eu acho que é muito, essa frase, né, é muito marcante, né, onde Prabhupada fala que qualquer coisa que Vishnu desejasse era seu dever e nada mais. Ou seja, em outras palavras, Kardama Muni era uma alma completamente rendida à pessoa suprema. E quando o Swayambhuva Manu veio e apresentou a sua filha, deu a sua filha a ele em casamento, ele aceita isso como um plano, como um desejo de Vishnu. E porque era um desejo de Vishnu, ele assim o faz, né? Então ele não aceita a vida familiar para a gratificação dos sentidos, ou porque ele era apegado à gratificação dos sentidos, mas ele aceita a vida familiar para satisfazer Vishnu, né? Então isso fica claro também no verso anterior, não sei se Prabhupada vai comentar aqui, né, que ele aceita um filho, apenas um filho, e esse filho era para servir a missão do Senhor. Então, por isso que ele aceita a vida familiar, né, para ter um filho que seria ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Krishna, né, a Suprema Personalidade de Deus. É uma encarnação de Krishna, né, que é Kapila Muni. Então, ele geraria apenas um filho que ajudaria na missão de Vishnu. Como se afirma no Bhagavad Gita, sempre que há discrepância no cumprimento dos princípios religiosos, o Senhor desce à superfície da terra para proteger os princípios religiosos e para aniquilar os canalhas, né? Então, esse verso, né, Krishna fala no capítulo 4, né? Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma sanstapanartaya sambhavami yuge yuge. Ou seja, que Krishna vem pessoalmente ou envia seus representantes para restabelecer o Dharma. Então, os princípios religiosos, porque religião é humano comum, né? Dharma sanstapanar, Dharmastu Bhagavat Pranitam, ou seja, Dharma, ele é estabelecido diretamente pela pessoa suprema ou pelos devotos do Senhor, né? Como seus representantes. Então, o Dharma não se inventa, não se cria, ele é estabelecido diretamente por Deus e Kapila Muni vem com essa missão, né, para restabelecer a filosofia Sankhya. Considera-se que quem se casa e gera filhos liquida seu débito com a família em que nasceu. Há muitos débitos que são impostos sobre um filho logo após seu nascimento. Há débitos com a família em quem se nasce, há débitos com os semideuses, débitos com os pitas, débitos com os rishis ou sábios, etc. Mas se alguém se ocupa somente no serviço ao Senhor Supremo, a Suprema Personalidade de Deus, que é realmente adorável, então, mesmo sem se esforçar para liquidar outros débitos, ele livra-se de todas as obrigações. Então, o serviço devocional a Krishna é comparado ao ato de regar a raiz da árvore. Então, quando se rega a raiz da árvore, todo o restante se nutre. Assim como quando nós estamos com fome, simplesmente por levar a comida à boca, e a boca, por sua vez, mastigar o alimento e levar através da garganta, enfim, né? Todo esse processo até o estômago, nós digerimos os alimentos e distribuímos energia para todo o corpo. Então, similarmente, o serviço devocional, ele liquida todos os débitos que nós temos para com os antepassados, rishis, semideuses, etc. Simplesmente por existir nesse mundo material, né? Onde tudo é suprido pela vontade suprema através de seus representantes, né? Krishna fala, né? Bhaktivinoda Thakura fala, Krishna mata, Krishna pita, Krishna dana pran, né? Então, Krishna é nosso pai, Krishna é nosso avô, Krishna é nossa mãe. Então, Krishna é tudo, né? Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajantemam buddha bhava samam vitaha.
E Krishna fala no capítulo 10, verso 8, que ele é a fonte de tudo. Aham, eu, Sarvasya Prabhavo. Eu sou a fonte de tudo. Mata Sarvam Paravartate. Tudo emana de mim. Iti Matva Bhajantema. Buddha Bhava Samavitaha. Então, os sábios que compreendem isso adoram-me de todo o coração. Então, os devotos de Krishna, como Kardama Muni, devotos puros de Krishna, adoram Krishna de todo o coração. Eles não têm uma mente assim, eles só veem Krishna, né, dentro da sua mente, porque eles têm essa clara convicção de que Krishna é a fonte de tudo. Então, portanto, eles não veem nada separado de Krishna. Portanto, para eles não existe Maya. Porque uma definição de Maya é quando nós vemos que algo existe separado de Krishna, mas nada existe separado de Krishna. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e algo falso constituem a minha energia material separada. Né? E então tudo o que existe nesse mundo é constituído desses elementos que é a energia de Krishna. Então um devoto como Kardama Muni, ele não vê nada separado de Krishna, por isso ele não fica em Maya. Então mesmo a vida familiar ele aceita em consciência de Krishna, com o único propósito de satisfazer a Krishna. Mas, se alguém se ocupa somente no serviço ao Senhor Supremo, a personalidade de Deus, que é realmente adorável, então, mesmo sem se esforçar para liquidar outros débitos, ele livra-se de todas as obrigações. Então, a karma, né? Porque se uma pessoa ela age nesse mundo em consciência de Krishna, ela não age nesse mundo. Porque ela não age materialmente falando, ação material, né? Então, toda ação produz uma reação. Isso o Newton já sabia, né? Toda ação é a lei da causa e efeito. Mas o que Newton não sabe é que a ação em consciência de Krishna não produz efeito material. Então, a ação em consciência de Krishna em si é inação, não é ação material. É uma ação que não produz reação. Então, é uma ação que está além da jurisdição material. E ela está sob a influência de Daivi Prakriti, é a energia interna de Krishna, que dá prazer a Krishna. Então, por isso que o serviço devocional, ele não produz karma. Não produz karma, porque ele está além da energia material. É uma ação realmente consciente de Krishna. E a pessoa que ainda não é 100% consciente de Krishna, que é o nosso caso, nós estamos gradualmente galgando esse estágio de consciência, através da prática do serviço devocional. Né? Então, gradualmente, nós vamos cortando esse ciclo de samsara, nos purificando de mais reações materiais que a gente possa vir a executar. Simplesmente por cantar o nome Krishna, a gente se purifica de mais reações materiais do que a gente possa vir a executar. Mais reações pecaminosas do que a gente possa vir, seja capaz de executar. Porque Krishna é ilimitado e a nossa capacidade de executar ações materiais ou materialmente motivadas, ela é limitada. Então, o serviço devocional ele é gradual, ele é lento, mas Kardama Muni aqui ele já estava no estágio assim praticamente perfectivo, né? Era uma pessoa completamente consciente de Krishna. Então, Kardama Muni ele preferia devotar sua vida como um servo do Senhor ao conhecimento de Paramahansa e gerar um filho apenas para aquele propósito e não gerar inúmeros filhos para preencher as lacunas do universo. Então, aqui, Kardama Muni, Prabhupada, ele fala que assim, o propósito dele aceitar Devahuti era apenas para gerar um filho que seria capaz de ajudar ou servir a missão do Senhor. Acho que isso foi falado num verso de ontem, né? No comentário, Prabhupada fala muito sobre isso, né? Sobre a importância da vida familiar para gerar filhos conscientes de Krishna, nesse sentido. Então, a gente vê assim que assim, esse também é um dever, né? Porque o chefe de família, ele aceita a vida familiar em consciência de Krishna para gerar filhos em consciência de Krishna, né? Ou para, pelo menos, servir a Krishna dentro desse ashram, né? Por isso que o Grihasta, a gente fala Grihasta Ashram, né? Ou seja, ashram é um local onde se vive de uma maneira consciente de Krishna. Seja no Brahmachari Ashram, no Grihasta Ashram, Vanaprastha Ashram, Sannyasi Ashram. Porque a vida humana destina-se a satisfazer Vishnu, né?
Então, tudo que ele faz é como uma oferenda a Vishnu. Então, assim, e dessa forma ele também pode passar por essa fase sem se enredar mais ainda dentro desse mundo material, dentro dos afazeres, dos afazeres que esse mundo nos exige, né? Como trabalhar para manter o corpo, né? Se envolver com coisas que desse corpo material, né? Dentro desse mundo. Então, assim, nesse capítulo a gente vê assim como é possível levar uma vida em consciência de Krishna. É claro que assim o nível de Kardama Muni é muito elevado, né? É muito elevado mesmo, porque ele era um filho direto de Brahma, né? Ele foi gerado da mente de Brahma, né? Mas no nosso caso a gente pode também assim a partir da vida, né? Do exemplo de Kardama Muni, tentar levar uma vida em consciência de Krishna para aqueles que são chefes de família, para aqueles que têm, né, assim como se diz assim essa função, esse dever para cumprir, né? A vida de Kardama Muni é uma vida que inspira a gente a levar esse ashram de uma maneira muito séria, de uma maneira muito consciente. Então a gente vê assim que Prabhupada fala, eu acho que no verso anterior, sobre a importância desse ato de gerar um filho, né? Não de uma maneira assim aleatória, mas de uma maneira consciente, né? A gente vê que dentro do sistema védico existem sacrifícios ou samskaras para as diferentes fases da vida, né? Então o primeiro samskara é antes mesmo da pessoa nascer. O pai e a mãe executam Garbhadana Sanskara, que é assim, um sanskara, uma impressão que se gera na mente do casal para que eles possam, durante o ato sexual, atrair uma alma consciente de Krishna para o ventre da mulher, né? Ou para esse mundo, consequentemente. Então, isso é algo assim muito enfatizado por Srila Prabhupada, né, em algumas passagens do Bhagavatam, para nos alertar o quanto a gente deve ser cuidadoso dentro da vida familiar, né? Porque imagina você atrair uma pessoa que vai, em vez de ajudar o mundo, servir o mundo de maneira consciente de Krishna, ou atrair alguém que vai gerar uma perturbação nesse mundo, né? Mas assim, a nossa esperança também é que, no nosso caso, por exemplo, no meu caso, né, em particular, eu não fui gerado a partir desse processo de Garbhadana Sanskara. Certamente meu pai e minha mãe não fizeram esse processo, né, de Garbhadana Sanskara, mas através do contato com o mestre espiritual, Srila Prabhupada, cada um de nós pode criar e pode criar a cada dia um novo sanskara, uma nova impressão na mente, para que a gente se purifique das impressões que nós tínhamos anteriores, né, de vidas passadas. Em especial nessa era, nós temos um grande sanskara que não apenas gera uma impressão positiva e espiritual e completamente transcendental e mística, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, mas esse mantra ele vai purificar o nosso coração, como o próprio Chaitanya Mahaprabhu diz, que não é outro senão o próprio Krishna, que esse mantra, ou Sankirtana em específico, ele menciona Sankirtana, Paramvijayate Shri Krishna Sankirtana, glórias a Shri Krishna Sankirtana, que Sankirtana é o canto congregacional. E esse canto congregacional, ele limpa o coração da poeira acumulada durante anos, extinguindo assim o fogo da vida condicionada que se apresenta sob a forma de repetidos nascimentos e mortes, né? E não só isso, ele nessa vida, ele nos capacita a saborear o néctar pelo qual sempre ansiamos, né? Então é algo muito sublime, o que a gente tem nessa era para nos purificar, é algo assim inédito. Isso não é narrado nessas páginas do Bhagavatam aqui, especificamente falando, mas vai ser falado ao longo do Bhagavatam, né? Que nessa era de Kali, apesar de ser, especificamente no canto 10, se não me engano, no canto 11, vai falar que essa era de Kali é um oceano de mais qualidades. Kaleru doshani derajam. Astihye komahanguna, mas tem uma grande qualidade, né? Krishna Kirtana Evasya Mukta Sangha Paramraje, que por cantar os santos nomes, a pessoa ela vai se libertar de todos esses anartas, de todas as contaminações, de todas as coisas indesejáveis que ela tem na sua mente, no seu coração, no devido curso do tempo, né? Então, simplesmente por cantar os santos nomes, Mukta Sangha Paramraje, ela se liberta de toda essa influência dessas más qualidades, né? Que são provenientes da era de Kali. Então,
nós temos essa boa fortuna, que apesar de não termos nascido através desse processo de Garbhadana Sanskara, por entrarmos em contato com o devoto puro, Srila Prabhupada e seus representantes, né, e o movimento do Senhor Chaitanya, que Prabhupada trouxe para o Ocidente, ele criou, ele reviveu, né, assim como você pega a madeira e ateia fogo na madeira, Prabhupada pegou, né, assim, a madeira seca dos nossos corações e ateou o fogo do Sankirtana. E, consequentemente, essas pessoas conscientes de Krishna foram tocando o coração de outras pessoas, levando essa mensagem pura que Srila Prabhupada trouxe através dos seus livros. Eu particularmente me lembro que o primeiro contato que eu tive com Srila Prabhupada foi através de um livro, dentro de um sebo, numa loja de livros usados. Eu, por acaso, me deparei com esse livro de Srila Prabhupada, titulado A Perfeição do Yoga. E eu comprei sem saber quem era Prabhupada, sem saber que era um livro Hare Krishna, mas quando eu comecei a ler esse livro, e Prabhupada citava o Bhagavad Gita toda hora, porque a Perfeição do Yoga é baseado no capítulo 6 da Gita. E Prabhupada citava muito o Bhagavad Gita, e eu nem li o livro todo, já fui correr atrás do Bhagavad Gita, e me deparei com o Bhagavad Gita do Rogério Duarte, que também é um devoto da nossa escola, né? Um discípulo de Hridayananda Das Goswami. Ele fez um trabalho maravilhoso, reunindo vários músicos, né? E como Moreno Veloso, Elba Ramalho, Gal Costa, eu acho que vocês conhecem. Se vocês não conhecem esse livro, ou principalmente o CD, ele está disponível no YouTube, né, como Canção do Divino Mestre. Então, o CD me vendeu o livro, e eu comprei o livro, levei para casa e li todo o Bhagavad Gita, né, e pela graça de Krishna, pela misericórdia de Krishna, eu me encontrei com uma pessoa que frequentava o templo logo um mês depois e que me convidou para ir na festa de domingo, comer prassada, alimento vegetariano gratuito. Ele não falou prassada, mas falou alimento vegetariano gratuito, e me atraiu muito, porque eu já estava quase vegetariano. E lá eu pude me deparar com o movimento de Sankirtana de Chaitanya Mahaprabhu, mais uma vez, que eu já tinha encontrado quando era criança, enfim, num Harinama. E aquilo ficou na minha mente, aquele sanskara, aquela impressão ficou na minha mente, e eu nunca mais me esqueci. E pela graça de Srila Prabhupada, depois eu voltei a me encontrar, né, com esse movimento de Sankirtana no templo, antes no livro, depois no templo, e aí depois nunca mais saí do movimento, nunca mais deixei o movimento, e espero nunca mais deixar, né? Então, quando a gente se depara, se associa com os devotos, Shraddha, né, através de uma fé inicial, essa pessoa me convidou, eu fui até o templo, eu me associei com os devotos, Sadhu Sangha, e aprendi a praticar o serviço devocional, Bhajana Kriya. E o serviço devocional nos proporciona a Anartha Nivriti. Então, a purificação do coração, ela ocorre, independente se você praticou, se os seus pais praticaram Garbhadana Sanskara. Então, essa é a glória do movimento do Senhor Chaitanya, né? O movimento do Senhor Chaitanya é para todos. E, na verdade, o movimento do Senhor Chaitanya é até para os mais caídos, né? Namo Mahabhadanyani, Krishna, né? Ele é a encarnação mais misericordiosa de Krishna. Ele está distribuindo Krishna Prema para todos, livremente. Uma vez meu pai perguntou se eu sabia qual era o sucesso, o segredo de Srila Prabhupada. Qual foi o segredo dele? Eu fiquei muito curioso, né? Porque ele tinha Parkinson e estava assim muito debilitado já no estágio avançado. E eu estava inclusive lendo um livro de Prabhupada para ele, o Karma, a Justiça Infalível, e achando que estava pregando para ele, né? Falei, eu vou ler aqui, meu pai, né, a qualquer momento pode morrer, eu vou ler esse livro para ele. E ele perguntou, você sabe qual foi o segredo de Srila Prabhupada? Eu perguntei para ele, não. Qual foi? E ele falou, o segredo de Srila Prabhupada é que ele aceitou a todos. Ele não fez distinção. Ele aceitou todas as pessoas, inclusive você. Ele falou, e eu falei, uau, que incrível, né? Ele entendeu o humor de Srila Prabhupada, né? Não sei como, ele leu alguns livros, enfim, ele conheceu o movimento, né? E, inclusive, quando eu fui morar no templo, ele me levou com a minha mãe, enfim, né? Me levaram no templo, para morar no templo, né? Então, assim, é muito maravilhoso como o Srila Prabhupada ele pode consertar, né? Ele pode consertar esse mundo que está tudo errado. Está tudo errado, está tudo de cabeça para baixo, né? Diferente de Kardama Muni, nós, as pessoas, não reconhecem Vishnu como sendo a fonte de tudo, como sendo a causa última de todas as causas.
e, consequentemente, não entregam, não devotam a sua vida a Krishna. Como a gente vê, como a gente mencionou o verso do Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 8, Buddha Bhava Samavita, né? Aquelas pessoas que compreendem Krishna como a fonte de tudo, como a causa última de todas as causas, eles devotam sua vida a Krishna. Assim como um filho, ele devota a vida ao seu pai, ele respeita pelo menos a autoridade do seu pai, porque foi ele quem gerou, né, nos gerou, o pai e a mãe. Então eles respeitam, aceitam o pai e a mãe como também autoridades, né? E então, em última análise, o nosso pai e nossa mãe é Krishna. Krishna Mata, Krishna Pita, né? Krishna é o pai, ele é o nosso pai e a nossa mãe, né? E ele é aquele que gerou Brahma e quem gerou Swayambhuva Manu, que por sua vez se encarregou em popular o universo. Então, assim, o Bhagavatam é muito maravilhoso que ele vai nos mostrar a cada página quem é a causa última de todas as causas, e não apenas isso, ele vai nos convidar a desenvolver uma relação com essa pessoa suprema, né, com a causa última de todas as causas, que é uma pessoa, que é Bhagavan, que é Krishna, Shri Krishna. E isso é feito de maneira muito gradual, através do primeiro canto, segundo canto, terceiro canto, onde a gente está lendo agora. E o Bhagavatam, Shukadeva Goswami, vai conduzir Parikshit Maharaj até o 10º canto, que é a meditação mais confidencial do Bhagavatam, né? O canto mais, digamos assim, num sentido assim, importante e enfatizado, né, no sentido de que o 10º canto, ali a gente vai ver as lilas de Krishna, né, como Krishna vem a esse mundo, Swayam Bhagavan, né, Etechan Sakalam Punsam, Krishnastu Bhagavan Swayam. Né, Krishna é o Bhagavan Swayam, ele é a fonte de todas as encarnações, né, como a gente mencionou, ele é a causa última de todas as causas. E ele vai ser mencionado especificamente Brajendananda, né, Krishna, no 10º canto do Srimad Bhagavatam. Então, todo o Bhagavatam, claro, todo capítulo tem sua importância, na verdade, porque tudo está relacionado com a pessoa suprema, Shri Krishna, de alguma forma. E todo capítulo é importante, deve ser estudado, né? Porque Prabhupada fala que o único pré-requisito para se estudar o Bhagavatam é não pular ao acaso, ler canto por canto, né? Então, essa é uma obra maravilhosa, cheia de ensinamentos, né? E que vai sempre nos conduzir a essa meditação a meditação em Paransatyan, né? Que é a pessoa suprema, né? Shri Krishna. Paransatyan Satyan Dhimahi, né? Meditemos nessa verdade absoluta, que é o filho de Devahuti filho de Devaki e Vasudeva. Então é isso, eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, por favor, compartilhem. Vai ser um prazer interagir com vocês. E peço desculpas por qualquer falha na tentativa de comentar esse verso, ou até mesmo de ler. E eu vou ler mais uma vez o verso, e depois disso eu vou ver se vocês comentaram algo, tá bom? Então o verso de hoje disse assim: a autoridade máxima para mim é a ilimitada personalidade de Deus, de quem emana esta maravilhosa criação, e em quem apoiam-se a sua manutenção e dissolução. Ele é a origem de todos os Prajapatis, as personalidades destinadas a produzir entidades vivas neste mundo. Shila Prabhupada Ki Jai. Então, Marcelo perguntou aqui, como saber se Krishna está satisfeito com o serviço devocional que estamos tentando prestar? Uma boa pergunta, né? Então, assim, eu sempre ouvi, né, como resposta a essa pergunta, como saber, né, se Krishna está satisfeito com o serviço que estamos tentando prestar. Então, para quem nós estamos prestando esse serviço, né? Krishna fala também, então cortou e voltou agora. Então, Krishna fala, né, que aquele que diz que é meu devoto, esse não é meu devoto. Mas aquele que é devoto de meu devoto, esse sim é meu devoto. Krishna fala, né, isso para Arjuna. E Shiva também fala isso para Parvati. O maior tipo de adoração é adoração a Vishnu. Isso Shiva fala. O maior tipo de adoração é adoração a Vishnu. Mais superior à adoração a Vishnu é a adoração ao devoto de Vishnu.
Madbhakta Puja Vyadika. Não, isso é Krishna que fala, mas né, quando ele fala que o serviço ao meu devoto, aquele diz que é meu devoto não é meu devoto, mas aquele que é devoto, meu devoto e sim, meu devoto, e depois Shiva fala a mesma coisa para Parvati com outras palavras. Que o superior adoração a Vishnu é a adoração ao devoto de Vishnu. Então, os devotos sempre respondem, eu sempre ouvi, né, como resposta a essa pergunta, Marcelo, vendo se os devotos são satisfeitos. Então, se os devotos são satisfeitos com o nosso serviço, de alguma forma Krishna está satisfeito. Krishna está aceitando, né? Então, Krishna aceita o nosso serviço através de seus representantes. Então, o representante de Krishna, ele aceita o nosso serviço e oferece a Krishna. Então, eu acho que essa é um bom termômetro, né? Saber se os devotos são satisfeitos. E se os devotos não sabem o serviço que a gente está fazendo, a gente pode se dirigir aos devotos e perguntar: e vocês acham que isso faz sentido? Ou você acha que isso faz sentido? Né? E está coerente, né, com o plano de Krishna? Ou seja, é favorável ao serviço de Krishna? Então, claro que a gente tem muitas referências nas páginas do Bhagavatam, né? Sobre aquilo que agrada a Krishna, aquilo que não agrada a Krishna, no Bhagavad Gita, né? Mas também um meio direto é se recorrer a Krishna, através de seu representante. Assim como Arjuna fez, né? Arjuna se dirigiu diretamente a Krishna, mas Krishna era o primo dele e depois tornou seu mestre, né? Shishasterhan, que ele fala: agora estou confuso quanto ao meu dever, perdi toda a compostura e devido a reles fraqueza, né? E nessa condição estou pedindo que você me diga o que é melhor para mim, que estou seu discípulo e uma alma rendida a você. Então, Krishna, Arjuna aceitou Krishna como um guru. Então, a gente precisa também aceitar um representante de Krishna, ou mais, né? Para entender se Krishna está satisfeito com o nosso serviço. Então, eu vejo dessa forma, né? E foi assim que eu aprendi, na verdade, e eu acho que faz todo sentido, porque nem sempre a gente vai ter essa conexão com Paramatma direta, né? Ou essa confirmação de Krishna. E mesmo que Krishna confirme, a gente precisa às vezes confirmar: poxa, será que é isso mesmo? Ou é a minha mente que está pregando para mim de que é isso que Krishna quer? Então, eu acho que, né, assim, o processo, Krishna fala: Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya padikshanti deganam gyananastva tadashna. Krishna fala, né, deve-se aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. Então, eu acho que esse é um termômetro, né? Saber se o guru está satisfeito, ou se o representante do guru, né, está satisfeito, ou se os avós estão satisfeitos. Então, eu vou continuar lendo aqui. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Aqui é o Escom Rio de Janeiro. Gratidão para Budi por mais um Krishna Katha. Reverências para Prabhu Haridashna. Ajay, Prabhu Haridashna. Tudo bem? Hare Krishna, estamos... saudade de você aqui em Vrajabhumi. Você e da sua turma aí. Vi que você encerrou mais um ciclo, né, de formação aí na Escom Rio. Achei bem legal. Vi várias postagens, né, muita divulgação, propagação desse momento aí especial para os alunos. Parabéns pelo seu trabalho, né, de injetar neles a consciência de... Então, vou repetir novamente porque cortou e voltou agora. Então, parabéns por esse trabalho aí que você faz, né, de forma tão consciente, Krishna. Ou seja, passar o yoga como ele é para os seus alunos. Alice colocou aqui: sim, consciência de Krishna para todos, Krishna Pai Supremo, e ele todos voltamos para ele. Krishna está no livre-arbítrio. Bom, vou ler de cima para baixo porque eu acho que eu estou... Bom, eu acho que não tem pergunta. Bom dia, me lembro. Eu sempre vejo sua aula muito boa, você está bem, alegria, ver saudade sua. Alice Lan, eu não estou conseguindo ver aqui sua foto, então a gente já se conhece, né? Então, legal. Bom, acho que não tem pergunta mais, viu? A Otávio coloca aqui: o Jasui, quem vê inação na ação e ação na inação é inteligente entre os homens. Está na posição transcendental, embora ocupado em todas as espécies de atividades. Ele trouxe o verso da Gita 4.18. Obrigado por compartilhar, né? Esse verso é muito bom, né? Então, realmente, entender o que é ação, ou o que é inação, é algo bem complexo, né? Então, a gente precisa realmente da Bhagavad Gita e do devoto de Krishna, né?
para entender o que é, como agir nesse mundo sem ser do mundo. Ok, pessoal, muito obrigado. Não tem aqui, né? Tem a Alice comentou aqui, imagina, irmão devoto, você não falou nada errado, parabéns, tudo correndo, parabéns pela aula, muito obrigado, grande abraço, alegria ver você, saudade, sua gratidão, obrigado pela aula mesmo. Mesmo processo, gente limpa muita sujeira do coração, todos nós cometemos erros, gente está possesso limpando o coração, poucos, gente nasceu no ciclo de milhões de sansaras, né? Realmente, né? Estamos aí tentando, né? Entre erros e acertos, nos purificando, tentando, enfim, seguir as orientações de Srila Prabhupada para purificar o nosso coração através desse processo, né? De Krishna Kata. Shrivatam Svakata Krishna Punyashravana Kirtana Hridantasto Yabhadrani Vidhanoti Suritatam. Então, isso que a gente está fazendo aqui, isso que se faz diariamente na página do Facebook da ISKCON Rio, é limpar o nosso coração, né? Krishna Kata. Então, isso a gente nunca pode parar. Krishna Kata, cantar os santos nomes. E é isso. Muito obrigado por mais uma vez por essa oportunidade, para que eu possa purificar o meu coração cheio de sujeiras acumuladas durante anos. E o único meio de limpar o nosso coração é Krishna Kata. Então, muito obrigado por promover Krishna Kata na minha vida, no meu dia de hoje, Ekadashi, né? O Ekadashi auspicioso, todo Ekadashi auspicioso, mas hoje é o Nirjala Ekadashi, alguns devotos não jejuam completamente, de água também. É dito que por jejuar de água nesse Ekadashi você cumpre o mérito de todos os outros, né? Ou recebe o mérito de todos os outros. Eu não vou jejuar de água, já acabei de beber água, vou comer também, já fiz o Nirjala Ekadashi algumas vezes, então quem puder, quem tiver condições, eu recomendo que faça, né, como uma oferenda a Krishna, né, e de alguma maneira, enfim, é muito bom, mas Ekadashi de qualquer jeito é muito auspicioso, então desejo a todos vocês um excelente Ekadashi. Muito obrigado. Hare Krishna. Shila Prabhupada, Ki Jai.